E para o sermão de hoje, um texto curto, o texto de Isaías, capítulo 12, o Cântico da Salvação. Isaías, capítulo 12, nos seus 6 versículos. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine o coração e a mente e nos dê sensibilidade para receber a sua palavra. Senhor, nós pedimos que agora, depois de tudo que já aconteceu nesse culto, o Senhor fale conosco mais uma vez, como tem falado até aqui. Nos instrua através da tua palavra, nos convença do teu evangelho e nos mostra a salvação que é e que está em Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome dele. Amém. Meus irmãos, nos últimos sermões que eu preguei em Isaías, vimos do capítulo 11, do versículo 1 ao 9, depois do 10 ao 16, um retrato pintado por Isaías que ele teve a partir de um sonho, possivelmente. Os profetas recebiam mensagens que mexiam muito com imagens, com símbolos, com cores, e que mexiam profundamente com eles, e quando acordavam ou saíam daquele momento de revelação, diziam aquilo para o povo. E desde o capítulo 11, no começo do texto, nós começamos a ver uma história muito bonita, que para Isaías ainda aconteceria 700 anos depois, com o nascimento de Jesus, e que para nós hoje é uma realidade para aqueles que já creem no Evangelho. O capítulo 11 de Isaías começou dizendo, versículo 1 a 9, que o rei, o grande Messias que viria, ele seria um homem cheio do Espírito Santo, um homem plenamente capacitado para fazer toda a obra de Deus, e quando ele viesse, ele faria com que o mundo se transformasse. Ele acabaria com a guerra, ele acabaria com o conflito que existiria entre presas e predadores, simbolicamente do leão e do cordeiro, do lobo e do carneiro. Ele iria trazer paz para esse mundo. Depois, no versículo 10 ao 16, vimos o que ele faz, qual que é a missão desse rei. E vimos que é uma missão de conquista. Ele quer agora trazer pessoas todas debaixo para a sua bandeira. Pessoas que já conhecem ele, pessoas que ainda viriam a conhecer ele, e hoje nós fazemos parte desse processo. Mas onde a gente entra nessa história? O capítulo 12 vai ser justamente a nossa participação em todo esse processo. O pastor Jonathan Edwards, ele dizia que na obra da salvação, a nossa única participação foi fazê-la necessária, foi se perder, porque todo o resto foi Deus que fez, indo atrás e nos resgatando da nossa perdição. E aqui no capítulo 11 vimos então o rei que viria, o grande Salvador Jesus Cristo, que viria cheio do Espírito Santo, transformando corações, unindo inimigos e fazendo de pessoas desconhecidas a sua família. E depois de tudo isso que nós vimos em Isaías, o capítulo 12 ele serve agora como a nossa resposta. O cântico que nós vamos oferecer ao Deus que enviou o seu Filho ao mundo, que trouxe salvação e está dia a dia resgatando pessoas para debaixo do seu amor. E esse texto vai nos mostrar então alguns motivos para louvarmos o nosso Deus. E isso é importante justamente hoje, nesse dia, porque alguns de vocês são agora recém-agregados a essa família. Vocês precisam saber pelo que nós vivemos, pelo que nós cantamos, qual é o motivo da nossa vida. Você que já conhece o Evangelho, precisa se relembrar. Essa tem que ser a melodia que sai da sua boca quando você menos espera. É aquela música que você cantarola no chuveiro. É aquela melodia que envolve o seu coração. Essa tem que ser a tônica da sua vida. E para você hoje que nos visita e não conhece a Jesus, ou talvez já ouviu falar dele, mas não é cristão, não se envolve com a igreja, não tem essa mesma fé com esse nível de comprometimento, esse texto também é importante, porque ele vai te mostrar aquilo que você está perdendo. Espero que pela última vez você perceba isso nessa noite. O texto começa nos dizendo o primeiro motivo de louvarmos ao nosso Deus. E o primeiro deles é que a ira se foi e o consolo chegou.
O versículo 12, falando sobre aquele dia que hoje nós vivemos, o dia final, o dia depois da vinda de Jesus Cristo, acontece o seguinte: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. O texto começa mostrando o evangelho em um único versículo. Esse texto vai mostrar para nós que você hoje, que já creu em Jesus, você que hoje assumiu um compromisso público com Ele, ou você que ainda não assumiu esse compromisso, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar o seu maior inimigo no seu maior consolador. Mas o que é isso? Quando nós olhamos para a história da Bíblia, desde o capítulo 1 de Gênesis até o final da Escritura, nós percebemos uma história que tem um grande problema. E este problema se chama eu. Eu e você. Porque quando Deus cria o mundo, e o relato do Éden é maravilhoso, enche nossa imaginação, fala sobre um mundo perfeito criado por Deus, com um casal perfeito criado pelo mesmo Deus, um casal que tinha tudo para viver em obediência a esse Deus, mas em determinado momento, por tentação do diabo, ouvem outra voz, comem do fruto que simbolizava a sua rebelião contra o Senhor, e a partir daquele momento a morte entrou no mundo. Deus tinha falado para Adão: Adão, olha para esse jardim, tudo que eu criei nele é para o seu deleite, para o seu desfrute. Éden significa delícias. Eu criei um jardim delicioso para você morar e se deliciar nele todos os dias na minha presença. Mas no dia que você comer daquela única árvore que simboliza a autonomia, o desejo humano de tomar as rédeas da vida por si mesmo, você vai morrer. E o que Adão e Eva fizeram? Tentaram tomar as rédeas da própria vida. E o resultado disso foi justamente a morte. Deus disse para o homem: você é pó e voltará ao pó. E desde o capítulo 3 de Gênesis até os dias de hoje, será assim até a volta de Cristo, vivemos num mundo quebrado, um mundo cheio da maldição e do pecado, um mundo onde o câncer existe, acidentes acontecem, não digo acidentes pequenos, mas acidentes que levam à nossa morte, a violência existe, a injustiça existe, a desigualdade existe. Toda a desgraça que existe nesse mundo surgiu por conta do pecado, que era culpa nossa. Nós pecamos, nós somos a razão do mundo estar como está. Ninguém aqui é inocente, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui tem uma vida inculpável da qual não pode apontar um único momento no qual tentou ser Deus por conta própria. A Bíblia mostra em Romanos que todos nós pecamos e por isso somos carentes da graça do nosso Deus. E por conta do pecado, nós conseguimos um grande inimigo: o próprio Deus. Porque Deus é santo, não sei se você sabe disso. Santo em um nível que nada nessa terra é. Ele é tão santo que os serafins, um tipo de anjo, canta continuamente: santo, 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 por toda a eternidade, porque ele é perfeitamente santo. E sendo assim, Deus olha para o seu pecado e isso levanta ira no seu coração. Esse Deus parece impalatável para você? Pense em questões menores. Pense, por exemplo, num juiz, ainda mais no Brasil, que é tão bagunçado como nós conhecemos. Pense em um juiz que está agora deliberando sobre a questão de um pedófilo, um abusador em série. E este homem chega diante do juiz e fala: olha, eu sei o que eu fiz, foi mal aí. O que o juiz tem que fazer? Condenar. Pelo máximo de tempo possível. Agora parece que tem até castração nesses casos. Tem que fazer o máximo que a lei permite. Porque o erro, o mal, não pode ser tolerado. Isso diante de um juiz humano. Agora pense diante de Deus o que o seu pecado não faz com ele. A Bíblia diz que por conta do nosso pecado nós merecemos a morte, e morte eterna. Nós tínhamos antes no Deus, nosso Criador, o nosso Pai, agora temos o nosso algoz, aquele que por conta da justiça deve nos punir e nos fazer pagar pelos nossos pecados. Nós merecemos viver no inferno nessa terra. Este mundo é bom demais para o tanto de pecado que existe nele. Esse mundo deveria ser muito pior. Mas Deus é gracioso. Deus é tão amoroso que, olhando para o nosso pecado, olhando para a nossa rebelião, olhando para o povo da época de Isaías, que vivia da maneira mais torta possível, Ele promete uma pessoa para resolver tudo isso. Lá no mesmo capítulo 3 de Gênesis, Ele fala: vai chegar um dia, mulher, que vai nascer um descendente seu, um homem, e ele vai esmagar a cabeça da serpente, vai pôr fim nessa maldição,
Ele vai reverter todo o mal. E isso é escrito há milhares de anos no passado. Um dia, um homem, assim como você, Adão, que pecou, e virá um homem que vai ser um novo Adão, que vai reverter toda a maldição. E nós sabemos que esse homem é Jesus Cristo. Jesus se fez homem, ele habitou entre nós, ele se fez carne, assim como todos nós aqui. Nasceu de uma mulher chamada Maria, viveu uma vida perfeita, e aos 30 anos, por volta dos 30 e poucos anos, ele foi crucificado em nosso lugar. Quando Jesus morre na cruz, esmagado pela ira de Deus na cruz, o que prendeu ele na cruz não foram os pregos, mas foi o amor que ele tinha por cada um daqueles por quem ele morreu. Jesus poderia muito bem descer da cruz, ele é o Deus onipotente, mas ele escolheu passar por tudo isso porque ele nos amava. Porque através da morte dele, você não tem que morrer eternamente. Por causa do sacrifício dele, você não tem que pagar mais conta nenhuma no céu. Você não tem que chegar diante do Senhor e tentar se justificar. Uma pergunta que fizemos para os irmãos que hoje professaram a sua fé é a seguinte: se você morrer hoje e chegar diante do Senhor, e pegando aquelas histórias que enchem nossa imaginação, Pedro, um anjo, ou o próprio Jesus Cristo perguntar: por que eu deveria deixar você entrar no reino celestial? O que você responderia? E não é raro ouvir a resposta mais ou menos assim: olha, eu tentei ser uma boa pessoa, tentei ser um bom pai, tentei ser uma boa mãe, tentei ser um bom trabalhador, não matei, não roubei, não traí, se fiz isso me arrependi, eu fui uma pessoa muito boa, sabe, eu ia na igreja, contribuía, trabalhava bastante, olha, eu tentei fazer o bem, tentei ser uma pessoa de boa, do bem. Sabe que uma pessoa que diz isso para o Senhor merece? O inferno. Porque no céu não existe espaço para mérito. Quando nós chegamos diante do Senhor tentando mostrar nosso mérito, nossa ética, nossa trajetória, nossa conquista, tudo aquilo que fizemos ou tentamos fazer diante do Senhor, está tudo sujo. Meu filho nasceu tem uns 20 e poucos dias já. E todo dia é fralda, e fralda, e fralda, e fralda. E às vezes a gente tem que trocar a fralda dele no meio da noite. E tem todas as dicas dos pediatras, né? Não acende a luz, faz no escuro, a gente liga uma lâmpada lá no cantinho assim, e vai trocar. Mas tem semanas, tem dias, quase todos, que a fralda está carregada. E à meia luz, eu pego o algodãozinho, na água quentinha, vou lá limpando ele, penso que está tudo certo. Quando eu vejo, o dedo passou lá na fralda. E aí eu estou limpando e sujando ao mesmo tempo, limpando e sujando ao mesmo tempo, limpando e sujando ao mesmo tempo. Bota a fralda, pego o neném no colo, abraço ele e falo assim: meu, não limpou direito. Você que tenta se justificar diante do Senhor é a mesma coisa. Você tenta mostrar coisas boas, mas as suas mãos estão imundas. Não de fezes, de algo muito pior, do pecado. Você é pecador. Tudo que você faz está sujo pelo pecado se não for por Jesus Cristo. Por isso não dá para chegar diante de Deus e falar assim: Deus, olha, eu acho que eu mereço. Se colocar na balança, eu acho que eu fiz mais bem do que mal. O seu bem está todo sujo. E Deus não aceita a sujeira. A única maneira de ser aceito pelo Senhor é quando alguém de mãos limpas substitui você. Quando alguém de alma limpa, de coração limpo, totalmente limpo, santo, 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 toma o seu lugar. E quando isso acontece, Paulo nos diz: nós temos paz com Deus. É isso que o texto diz: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, porque eu sou pecador, porque meu pai é pecador, meu filho é pecador, somos todos pecadores, ainda que o Senhor se ire contra mim por conta de tudo que eu sou e faço, a sua ira se retirou. E o que sobrou para nós? Consolo, amor, paz e acolhimento. Na cruz, Jesus não estava apenas sofrendo a dores dos pregos, da coroa, dos chicotes, dos furos no seu corpo. Na cruz, Jesus estava sentindo a ira de Deus sem diluição. Pense em Deus irado. Pense na raiva de Deus, no símbolo de um cálice cheio de algo. Jesus bebeu até a última gota no seu lugar, para que agora ele te entregue o cálice da salvação e fala: filho, agora esse aqui você pode beber. Você crê em Jesus Cristo? Isso é o coração do Evangelho, em um único versículo. Deus se irou contra nós, mas se você crê em Jesus, essa ira ficou aqui. E hoje permanece vazia, porque Jesus ressuscitou dos mortos, provando que o sacrifício foi aceito, e que todos aqueles que creem nele, assim como nossos irmãos fizeram hoje, nessa noite, têm paz, têm perdão, podem dormir tranquilos, que se dessa noite acordarem na eternidade, saberão que serão aceitos nas mansões celestiais, não por mérito, não por feitos, mas porque outro assumiu o seu lugar. E isso é o maior consolo que nós temos.
E isso não é algo que nós devemos pensar, especialmente quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos o quanto ela é frágil. Alguns de nós pensam assim: eu ainda tenho tempo, eu vou esperar ficar bem velhinho, e aí eu acerto minha vida com Deus. Eu espero que você tenha esse tempo, mas muitos não têm. Muitos, pelo contrário, usam esse tempo para ficar cada vez mais endurecido no próprio pecado. Cada vez, por conta do desespero da morte que vai chegando cada vez mais perto, cada vez mais agarrado nas suas obras, nos seus ídolos de palha, porque é a única coisa que sobrou a essa altura do campeonato. Saiba que, se esse é o caso, abra a mão. Largue mão de tudo aquilo que você tenta apresentar diante do Senhor. Nunca é tarde demais. Lembra do homem que estava ao lado de Jesus na cruz, o ladrão? Passou a sua vida inteira distante do Senhor, a vida inteira fazendo tudo de errado, para estar numa cruz, possivelmente era um assassino. E no começo, quando foi pregado lá, diz o texto bíblico que ele zombava de Jesus, caçoava dele, falava: oh, salvou tanta gente, se salva agora. Curou tantos, se cura agora. Mas alguma coisa aconteceu naquele período de tempo, que ele olhou para o lado e não viu mais ali um marginal qualquer, mas viu ali Deus. E falou para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus disse? Hoje mesmo você estará comigo lá. Talvez seja no último momento que você vai abrir mão das suas boias furadas de tentar te salvar, de tentar não se afogar. Deus aceita mesmo assim, mas você não sabe quando vai ser esse dia. O dia da salvação, como dizem os autores bíblicos, é hoje. Hoje é o dia de você abrir mão e transformar, por meio dessa graça que Deus te dá, aquele Senhor irado num Pai amoroso. Naquele Deus que era um justo juiz, agora num absolvidor, e num Pai que te pega no colo e te aceita do jeito que você é, para te transformar dia a dia naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mas o texto também continua. No versículo 2 diz: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. O segundo motivo para louvarmos a Deus é porque agora o medo se foi. E o que ficou no lugar? A salvação. Como disse agora há pouco, a morte vai alcançar todos nós, possivelmente. A menos que Jesus volte antes da nossa morte, todos nós passaremos por esse dia amargo, esse dia que nos assusta tanto. Mas se tem uma coisa que lança fora o medo, é o amor. O apóstolo João diz isso: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu conheci pessoas que tinham muito medo de morrer. Pessoas que também não tinham medo de morrer, mas tinham medo que as pessoas que amam morressem. A morte vai nos alcançar, infelizmente, por conta do pecado que entrou no mundo. Mas esse texto mostra que o medo que nós sentimos no nosso coração, o medo de perder aquilo que nos parece precioso, o medo de perder a nós mesmos para talvez a sepultura, os vermes, ou que seja lá o que tenha depois na nossa imaginação, este medo, ele só tem um remédio: a salvação que existe em Deus. Naquele dia nós vamos dizer com alegria, e nós podemos dizer isso hoje: eis que Deus é a minha salvação, Ele é aquele que me livrou dos meus temores, eu não vou temer, porque Deus é a minha força, e não eu mesmo. Ele é o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Esse cântico só faz sentido na vida daqueles que tentaram ser fortes um dia, e perceberam quanto são fracos. Esse cântico que só faz sentido na vida daqueles que um dia tiveram uma esperança, que tentava aliviar o medo da morte, o medo do futuro, o medo daquilo que foge do nosso controle, mas perceberam que nada consegue substituir o nosso Deus. Esse texto mostra que a salvação traz tranquilidade para aqueles que antes eram dominados pelo medo. E é tão fácil ter medo, basta estar vivo, que nós temos motivos de sobra para ter medo. Em São Paulo, violência, crime, drogas, abusos, existe tanta coisa para destruir a nossa vida. Existem tantos motivos justos até para a gente ter medo, mas a única maneira de você deitar e dormir em paz à noite é ter Deus como a sua força. Repare como isso é interessante. Força não é algo importante para todos nós? Especialmente os homens costumam se vangloriar mais disso, de ter força para defender sua família, força para batalhar, trabalhar e de sol a sol levar o sustento para sua casa. Não é a força que nos dá orgulho em algum sentido na nossa jornada como homens e mulheres também? Nós gostamos da nossa força, nós gostamos de lutar e conquistar e fazer acontecer, mas esse texto diz que a tranquilidade, a ausência do medo só vem para aqueles que encontram em Deus a sua força. Eu não sei, alguns eu até sei por conta do convívio,
Mas eu não sei o caso de todo mundo aqui, dos medos que tomam conta do seu coração. Aquilo que tira o seu sono, aquilo que te leva a ter crise de ansiedade, aquilo que tira a sua paz. Mas saiba que todos esses males não serão vencidos pela sua força. Sinto lhe dizer isso. Seria muito bom se força de vontade e determinação resolvesse tudo aquilo, né? Como os coaches querem fazer parecer. Não tem uma chave para desbloquear. Não tem um código do sucesso. Você é fraco. Mais do que você gosta de admitir. E uma hora a sua força, que você tanto se esforça para sustentar o mundo nas suas costas, ela vai ruir. Uma hora os seus músculos fortes vão ter cãibra. Um dia o seu fôlego tão poderoso vai falhar. E nesse dia, se você não tiver um braço forte, mais forte do que o seu, você não vai se levantar. Quantas pessoas, quando perdem tudo financeiramente, quando perdem tudo na sua família, pensam em tirar a própria vida? Quantas pessoas, quando vem o mundo desmoronando ao seu redor, pensam que a vida perdeu todo o sentido? Isso só acontece quando você pensa que o sustento, as mãos que seguram a sua vida, são as suas. Esse cântico mostra que aqueles que reconhecem que as mãos poderosas que sustentam a nossa vida são as mãos de Deus, esses encontram alegria e descanso na salvação que vem do nosso Deus. O versículo 3 diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, nos mostrando agora um terceiro motivo. A nossa escassez se foi, e agora Jesus nos dá a sua abundância. E uma história ilustra muito bem esse motivo. Lembram da mulher no poço de Samaria? Era uma mulher que tinha passado por vários relacionamentos. Existe um debate se ela tinha se casado com um homem e depois foi tendo casos com outros, ou se ela foi casada com um marido, foi abandonada, casou com outro, foi abandonada, casou com outro, foi abandonada. O ponto é, essa mulher tinha uma vida amorosa toda bagunçada. Era uma mulher com uma carência tão grande no seu coração que ela buscava em relacionamentos, em homens, em novos casamentos, em novos compromissos, uma maneira de se sentir bem nesse mundo. Coisa que muita gente faz. Quantas pessoas não ficam desesperadas, a idade vai chegando, ou vê todo mundo entrando no relacionamento e logo entra no primeiro sorrisinho, no primeiro coração simpático que se abre para você. Nós vivemos em um mundo de carência, as redes sociais deixam isso explícito para todos nós. Mas aquela mulher, ela tinha essa carência tão forte no coração, que ela entrou em vários relacionamentos, tentando tapar o buraco do seu coração, assim como muitos de nós fazemos. Mas um dia, ao meio-dia, ela estava indo buscar água num poço, e lá estava o Deus homem sentado, Jesus, que pediu para ela um balde d'água, um pouquinho de água para matar sua sede. E aí ela entra em uma longa discussão: como você, sendo homem, fala comigo que sou uma mulher? Algo que era um pouco estranho naquela época. Como que você é judeu, fala comigo que sou samaritana? Ela começou a criar empecilhos. E Jesus fala: minha filha, se você soubesse com quem você está falando, era você que ia pedir água para mim. E eu ia te dar uma água que você ia beber e nunca mais você teria sede. É claro que não literalmente, mas a água que Jesus nos oferece é essa água da salvação. Aquela mulher tentava matar sua sede com casamentos, com sexo, com carências. Ela tentava tapar de alguma forma, com desespero, aquele buraco. E Jesus fala: só tem uma coisa que tampa esse buraco: a água que eu dou, a minha salvação. E se você beber dessa água, mulher, essa água vai descer e você vai se tornar uma fonte, você vai começar a jorrar dessa salvação para todos aqueles ao seu redor. Porque agora você não vai mais andar com sede, agora você vai andar para saciar a sede de outros, mostrando aquilo que um dia saciou a sua. Esse texto fala: um dia, o dia da salvação, nós tiraremos água das fontes da salvação. Vai chegar um dia que nós vamos parar de procurar o nosso alívio, a nossa satisfação, o nosso conforto em poços podres, em água parada, em água cheia de lama desse mundo. Nós temos que parar com isso, mas nós fazemos isso porque é o nosso desespero. Não sei se você já viu alguém completamente perdido sem Jesus Cristo. Talvez você já tenha passado por isso. Eu passei por isso quando era mais novo. De você tentar de alguma forma, com alguma coisa, tapar aquele buraco. Alguns recorrem às drogas, uma maneira de escapar da realidade tão dura da vida. Outros tentam resolver com álcool, uma droga, tecnicamente falando, mas socialmente aceita, mas que, passando do limite, tenta levar a gente para um transe. Mas se de transe não tem nada, só leva a gente para a perdição, para uma vida que você acorda dias depois, talvez no dia seguinte, e não lembra do que você viveu. Você esquece da própria vida. Algumas pessoas tentam procurar isso em entretenimento. Hoje em dia é tão fácil, né? Horas e horas aqui, vazios de tudo dentro de nós mesmos. Alguns tentam saciar isso com conhecimento, com títulos, cargos, dinheiro, fama, seja o que for. Qualquer água desta terra, a gente vai beber. Você vai se sentir bem. Até explicam, né? Vai liberar dopamina, ocitocina, um monte de coisa. Vai fazer você se sentir bem. Mas depois de algumas horas, a sede vai voltar. E você vai precisar de mais. E mais, e mais, e mais.
Esse texto fala que aqueles que um dia experimentaram a salvação vão encontrar a água em abundância. A água da salvação que não acaba mais. Você que já conheceu Jesus Cristo sabe do que eu estou falando. Você ainda luta com essas sedes dessa terra. Mas você sabe lá no fundo que se todas as fontes se fecharem, existe uma água lá do céu que você se alimenta todos os dias. A salvação. A salvação que pode nos fazer pensar que se eu perder tudo, ainda está tudo bem. Porque o essencial eu não perdi. Ainda que tudo pareça escapar por entre meus dedos, eu sei que uma coisa não escapa, é a minha vida das mãos do Senhor. Um dia, o dia da salvação, pessoas vão experimentar essas águas da vida. E espero que você já tenha experimentado, mas se não experimentou, não é de remédio que você precisa. Você pode tomar remédios, não é problema tomar remédio. Não é de terapia que você precisa. Tudo bem fazer terapia. O que você precisa em última instância é Jesus. Somente Ele saciou a sede daquela mulher e sacia a nossa sede hoje em dia. Mas o texto também vai ter mais uns motivos para nós aqui. No versículo 4 e 5 vai falar que a nossa vergonha se foi e agora a vitória chegou. O texto diz: direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Aquele povo que vivia com vergonha por conta do próprio pecado. Aquele povo, no caso de Isaías, que vivia oprimido por nações estrangeiras. Aquele povo, assim como nós hoje, oprimido por tantas tentações, pelo diabo e pelo mundo, podem encontrar em Deus motivos para se vangloriar. Você que já tem um certo tempo de vida, do que você se orgulha na sua caminhada até aqui? Talvez ter criado bem os seus filhos, encaminhados ele para uma faculdade, um casamento, talvez ter conquistado sua casa própria, talvez ter conseguido entrar no físico que você sempre sonhou, talvez ter adquirido aquela habilidade que você sempre quis. Qual que foi a sua grande realização até aqui? Elas são importantes, não quero menosprezá-las de forma alguma, mas agora afaste-se um pouco da sua própria vida. Olhe para a sua vida, que durará talvez 70, 80, 90, 100 anos. Olhe ela à luz de 500 anos de história da humanidade. O que seu grande feito mudou a história do mundo? Eu costumo dizer isso aqui. Será que seus bisnetos vão lembrar de você? Você sabe o nome do seu bisavô? E do seu tataravô? Lembra do que ele fez? Lembra dos grandes sonhos e lutas dele? Provavelmente não. Se lembra, pensa em um acima. Os seus tataranetos também não vão lembrar de você, provavelmente. O mundo não vai lembrar de nenhum de nós daqui a 200 anos. As maiores lutas que hoje tomam seu coração e enchem você de ansiedade, de realização e de alegria, vão durar alguns anos, mas vão acabar aqui e vão ser consumidas pelo tempo, pela memória e pelo esquecimento. Mas esse texto diz que naquele dia, o dia da salvação, nós vamos cantar não os nossos feitos, não as nossas obras, nós vamos cantar uma obra perene, uma obra que dura para sempre, que é a obra do Senhor. Aqui fala que nós vamos louvar as coisas grandiosas que Ele fez. Nós vamos fazer o nome dEle conhecido e não o nosso. Como falei agora há pouco de Gênesis, lembra da história da Torre de Babel? Uma história que praticamente todo mundo conhece, ouviu falar alguma vez? Depois do dilúvio, a humanidade se juntou num só lugar, em Babel, e começou a construir uma grande torre, que não era para ser um monumento histórico, não era para ser um ponto de referência. Segundo os achados arqueológicos, aponta para a gente que seria um templo. A ideia da Torre de Babel era fazer um templo tão alto que Deus seria obrigado a descer naquele lugar e submeter à vontade dos seus adoradores. Esta era a mentalidade pagã por detrás dos construtores daquela torre. E o que Deus faz? Ele desce, porque a torre nem chegou perto, e ele confunde a humanidade, zomba da arrogância e da soberba humana. Faz com que agora a humanidade, cada um no seu idioma, no seu dialeto, siga por caminhos diferentes. E agora, humilhados debaixo da arrogância que tentaram levantar contra o Senhor, reconheçam o lugar na terra como pó. Hoje em dia, existem muitas torres de Babel sendo construídas. Você olha para alguns países por aí, você vê várias, Dubai parece ser uma cidade de Torres de Babel. Mas não precisa ir tão longe. Talvez se você olhar para a sua própria vida, você perceba que tem grandes feitos que você tentou edificar na sua vida. Feitos que de alguma forma tentaram fazer seu nome conhecido, o seu coração satisfeito e o seu mérito reconhecido. Mas saiba que para o Senhor, nada disso importa. De novo, é bom ter sonhos, é bom ter metas e realizar eles na nossa vida. É bom chegar depois de uma jornada de vida e falar: olha, netos, foi isso que eu fiz. Essa foi a luta do vovô. É bom poder fazer isso, isso inspira as futuras gerações. Mas esse texto mostra que, no final das contas, o nome que importa ser conhecido não é o nosso.
mas é o nome de Deus. Os feitos que importam ser conhecidos pelo mundo, pelas nações e por toda a terra, não é a nossa história, mas é a história do nosso Salvador. Enquanto a sua vida for centrada em você mesmo, esse cântico não fará nenhum sentido. Hoje mesmo, durante a liturgia, nós cantamos vários hinos, o coral também cantou, músicas que elogiam outro, e não você mesmo. Nós não cantamos uma música que dizia assim, ó Senhor, como eu sou lindo e maravilhoso. Perdão pela minha péssima cantoria aqui. Mas a gente não canta na igreja músicas que falam como nós somos maravilhosos, preciosos, incríveis e sensacionais. Na verdade, nós cantamos músicas que nos humilham, né? Eu sou pó, eu sou pecador, eu sou um verme, o Senhor tinha motivos para me odiar, mas me amou. Dizia o Charles Spurgeon que quando alguém te ofender, alguém te xingar na rua, não fique muito ofendido. A gente canta música que fala muito pior da gente aqui na igreja. Então assim, não se preocupe. A fé cristã nos humilha, porque nós percebemos à luz da palavra que o nosso nome vai passar. Nossos feitos vão acabar, mas o nome que tem que ser conhecido, e quando estamos unidos a esse nome, encontramos nosso valor, é o nome de Deus. Por isso a sua vida vai passar. A única maneira da sua história durar, da sua vida ter um efeito duradouro nesse mundo, é quando ela está unida à história de Deus. Quantos dias, quantos anos, quantos meses você já viveu sem isso? Quantos castelos de areia, torres de Babel de areia você vai ainda tentar construir para fazer a sua vida ter um significado que vai durar para sempre? O tempo não perdoa ninguém. Ele vai derrubar todas essas torres. Apenas uma ficará no fim, que é a torre do nosso Deus. E a única maneira da nossa vida ter um impacto duradouro, significado duradouro, é quando nós somos um tijolinho nesse grande edifício. E por fim, o versículo 6 nos mostra: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. E para a gente entender isso aqui, esse texto vai nos mostrar que o pecado se foi e a presença santa de Deus voltou. O povo da época de Isaías, como eu disse, vivia numa situação de pecado tremenda. Era tão grande esse pecado que a própria presença de Deus no templo já tinha ido embora. Aquela nuvem que desceu quando Salomão consagrou o templo sumiu. Ela se levantou e foi embora. Quem conta essa história foi Ezequiel. E agora o povo vivia nesse vácuo. Cadê Deus? Temos o prédio, muito mais bonito do que o nosso aqui. Mas cadê Deus? Temos o sacerdócio, líderes, ministros, músicas, corais, oferendas, sacrifícios. E cadê Deus? Deus tinha ido embora do meio do seu povo, porque o povo vivia em pecado sem arrependimento. Mas vai chegar um dia, esse dia já chegou para aqueles que creem em Cristo, que aquele que um dia se apartou, agora mora no nosso meio. E eu quero terminar com a história de Jesus, que fala justamente desse ato. Jesus, em determinado momento, ele foi para o templo em Jerusalém e ficou profundamente irritado. Deus se irrita também. Ficou profundamente irritado porque o lugar onde as pessoas deviam adorar e conhecer a Deus tinha virado um mercado. O lugar onde cânticos de louvor deviam ser ouvidos virou um lugar onde, ó o peixe, ó a ovelha, ó o câmbio, se ouvia mais alto do que cânticos de louvor ao nosso Deus. Ouvia-se o comércio e não a adoração. E o que Jesus faz? Pega um chicote de cordas e começa a espantar as pessoas, soltar os animais, virar as mesas, derrubar as barracas, fazendo um verdadeiro tumulto naquele lugar. Por quê? A casa de Deus não foi criada para isso. E aí quando as autoridades religiosas chegam enfurecidas contra Jesus, perguntando: por que você está fazendo isso? Com que autoridade você vem aqui e faz esse circo no templo? Circo é o que tinha antes, né? O que Jesus responde? Pode destruir esse templo, que em 3 dias eu levanto ele. Nessa hora, como a gente diz, a liderança religiosa bugou. 3 dias? Nós demoramos décadas, séculos para construir esse templo. Em 3 dias você vai construir? E João nos fala, Jesus cumpriu essa palavra, ele construiu em 3 dias um templo. O corpo dele, a igreja dele. A história de Jesus caminha para a cruz, onde na cruz ele morre substituindo o seu povo. Ele fica sepultado por 3 dias, e no terceiro ele se levanta da sepultura, ressurreto, glorioso, com corpo, com alma, perfeito, Deus, homem, ressurreto. E naquele momento, ele se tornou a igreja. Ele se tornou o corpo do qual você hoje faz parte, se você crê em Jesus Cristo. Você, por conta dos seus méritos, do seu pecado, não merecia ter Deus perto de você de forma alguma. Se nós pensássemos na nossa lógica humana, Deus teria nojo de você. E com razão, por conta do seu pecado. Mas por causa de Jesus e do que Ele fez por você, você é lavado, purificado e grudado nesse corpo. O templo que Jesus construiu com a sua morte e ressurreição é um templo que homem nenhum consegue destruir. Tenta matar Jesus para você ver o que vai acontecer com você. Tenta matar Ele de novo.
Tenta matar a igreja para você ver o que vai acontecer com você. Ninguém mais derruba esse templo. É um templo espiritual. É um templo que está em parte aqui na freguesia do Ó, parte ali na Brasilândia, parte em cada lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar o santo nome do Senhor. E estes lugares que hoje nós fazemos parte como família de Deus, é o lugar onde Deus habita. E esse é o maior presente que você tem. Você não tem que vir a um lugar como esse, ainda que isso aqui seja muito bom e nosso dever, para falar com Deus. Você que um dia era pecador e hoje encontra em Jesus seu perdão, tem Jesus com você todo o dia. O Santo de Israel mora com você e te torna santo como Ele é. Vir à igreja é fundamental. Congregar é fundamental, porque aqui nós formamos esse prédio unidos uns aos outros. Mas, quando você crê em Cristo, o Santo, que como no começo nós vimos, tinha motivos para se irar contra você, agora Ele mora em você. Ele mora aqui nesse lugar, nessa família. Por isso, para terminar a nossa mensagem, hoje nós temos um tempo um pouco mais alongado por conta de tudo que aconteceu, eu queria te chamar para pensar em algumas coisas que eu falei durante o sermão. Este cântico fala sobre aquele dia, naquele dia. E esse dia é hoje. Esse é o dia da salvação. É o dia onde pessoas que eram motivos da ira, pessoas que tinham torres de areia, pessoas que tentavam fazer o seu próprio nome, pessoas que tentavam ser fortes, pessoas que tentavam ser santas aos próprios olhos, perceberam o quão miseráveis eram e conheceram a Jesus Cristo Salvador. Quando alguém conhece Jesus dessa forma, acontece a salvação. E esse cântico faz todo o sentido de cantar na nossa boca. Talvez você ouviu tudo isso aqui e pensou assim, tá, ok, não é para mim. Tudo bem. Quer dizer, não para você. A salvação, ela não faz sentido nenhum quando a gente olha de fora. O presbítero Vanderlei falou também, né, da jornada dele, que ele não conhecia Jesus antes. O Vanderlei era ateu, né, antes de conhecer Jesus. Hoje é presbítero aqui da igreja. Não é uma única história a do Vanderlei aqui da nossa igreja. Talvez você hoje olhe para isso aqui e fale assim, não faz muito sentido não. Eu não tenho como colocar isso dentro da sua cabeça e do seu coração. Eu adoraria fazer isso. Lutero falava, se desse para levar pessoas a paulada para o céu, ele levaria. Mas o que nós pedimos a Deus é que o Espírito Santo nos dê a convicção de que esse cântico é a única música que faz sentido de cantar com a nossa vida. É um cântico que elogia outro, que confia em outro, recebe do outro força, sustento, salvação e santidade. Você que já creu em Jesus, essa é a música da sua vida? Pastor, já foi. Hoje em dia está difícil. Tudo bem, isso acontece às vezes. Nosso mundo é muito barulhento, existem outras músicas concorrendo no nosso coração. Mas se hoje você ouviu isso aqui e percebe que essa deveria ser a música do seu coração, nunca é tarde demais para voltar para Jesus. Nunca é tarde demais para você olhar para esse texto, ler ele de novo na sua casa e pensar, é isso. É exatamente isso. Essa é a música que eu quero cantar pelos séculos dos séculos. Porque Jesus não rejeita nenhum daqueles que vêm até Ele com fé e arrependimento e humildade. Jesus não pede nada gigantesco de nós. Apenas que você venha como você está, humilde e dependente, receba dele tudo aquilo que tem para te oferecer. Amor, consolo, força, salvação, vitória e paz e santidade. Deus quer te dar tudo e não pede nada de você. Apenas que você aceite com humildade e cante esse cântico com a sua vida, dia após dia. Vamos orar, pedindo que Deus faça essa música real em nossos corações e viva em nossa vida. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor está virado conosco, mas a sua ira se apartou de nós. E hoje, quando falamos contigo, não temos medo mais. Não temos medo mais da tua condenação, ainda que de vez em quando a gente possa sentir isso. Mas nós sabemos que não precisamos mais temer. Aquele que antes era nosso juiz, hoje é o nosso Pai. Aquele que antes era o nosso ceifador, hoje é o nosso Salvador. Aquele que antes tiraria o nosso fôlego de vida, hoje nos preenche com a sua santa presença. E nós te pedimos, Senhor, que essa música, escrita por Isaías, esse cântico, essa oração que saiu da boca do povo um dia, saia da nossa boca durante toda a nossa jornada aqui, Pai. Pedimos, Pai, especialmente por aqueles que hoje assumiram esse compromisso, que essa seja a música de suas vidas, uma música focada em outro, uma música que celebra as vitórias de outro, mas que nessa celebração e nessa conquista encontra o seu verdadeiro valor, Senhor. Pedimos também por aqueles que estão desanimados, que por vezes tocaram outra música durante toda a sua vida. Senhor, que eles encontrem a verdadeira melodia, a melodia do céu que traz salvação, traz amor, traz acolhimento para aqueles que não conseguem nada, a não ser aumentar a sua própria pena. E pedimos, Pai, por aqueles que não te conhecem,
para que hoje seja um dia de salvação, que hoje seja um dia de reconhecimento do Deus que por vezes é negligenciado, por vezes é mal compreendido, mas que está sempre de braços abertos para acolher todos aqueles que vêm a Ele com fé. Nós pedimos isso, Senhor. Faz dessa nossa canção na Freguesia do Ó, nesses 12 anos que se passaram e nos muitos que virão pela frente, pela graça do Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja que canta essa música, por meio de nossas palavras, nossas ações e tudo aquilo que fazemos neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.